A ideia de que a Lua é um deserto morto, silencioso e imóvel sempre foi confortável para a humanidade. Um farol pálido no céu, constante e previsível. Mas, como toda sensação de segurança, ela depende do que nos contam e do que somos autorizados a ver. E eu? Dr. Adrian Keller, astrobiólogo e pesquisador contratado pela Agência Internacional de Observação Lunar, descobri cedo que a Lua está longe de ser um lugar morto. Muito longe. Tudo começou quando o Observatório Selenita, um telescópio orbital recém-lançado, detectou movimentos na superfície lunar. Pequenas alterações na topografia, sombras que mudavam de posição em intervalos irregulares e o mais perturbador, marcas circulares, como buracos que surgiam e desapareciam em questão de horas. A equipe alegou erros instrumentais, mas não eram erros. Eu vi as imagens brutas, eram perfeitas, precisão cristalina. Algo se movia abaixo da superfície. Algo grande. Fui convocado para uma missão secreta chamada Projeto Hemera. O objetivo: investigar uma região recentemente formada na Lua, uma fissura profunda, com quase 200 metros de extensão, que não existia 3 semanas antes. A tripulação era pequena. Comandante Elise Warren, militar rígida e pragmática. Dr. Ryo Nakamura, geólogo, sempre cético. Ava Moritz, engenheira de sistemas, curiosa ao extremo. Mosuneu, responsável por identificar qualquer forma de vida que, teoricamente, não deveria existir. Na última noite antes do lançamento, recebemos um arquivo criptografado. Um vídeo sem autor, sem data, sem contexto. Apenas 20 segundos de gravação feita dentro de um módulo lunar antigo, abandonado. A imagem era granulada, mas nítida o suficiente para causar arrepios. O astronauta filmado tremia violentamente. Seu rosto estava parcialmente iluminado por uma luz vermelha e seus olhos não encaravam a câmera, mas algo coou atrás dela. Ele balbuciava frases desconexas, repetindo as mesmas palavras como um mantra quebrado. A Lua não está sozinha. Não está sozinha. Ela respira. Ela abre os olhos. A gravação terminava com a câmera caindo no chão e captando por um fragmento de segundo uma sombra impossivelmente grande, movendo-se na escuridão da base lunar abandonada. Não houve comentário oficial sobre esse vídeo. Nunca. Nunca o encontrou. A viagem até a Lua foi silenciosa demais. A tripulação costumava conversar, mas desta vez ninguém parecia interessado em quebrar o peso do ar. Quando pousamos próximo à grande fissura detectada pelo Observatório Selenita, o silêncio se tornou quase ensurdecedor. A superfície lunar sempre fora descrita como pacífica, mas naquele momento ela parecia em observação. Como se algo, sob o solo cinzento e seco, percebesse nossa chegada. Enquanto caminhávamos rumo ao local da anomalia, as primeiras estranhezas surgiram. Nossos rádios começaram a captar ruídos, não estáticos comuns, mas sons que lembravam respiração lenta e profunda. Como se alguém gigante estivesse adormecido sob nossos pés. Nakamura tentou explicar. Eco sísmico, nada incomum. Mas sua voz estava trêmula. Quando nos aproximamos do enorme corte no terreno lunar, vimos que ele não era natural. As paredes internas eram lisas, quase polidas, como se algo tivesse se arrastado por ali, abrindo caminho. E então Ava, sempre atenta aos detalhes, notou algo que arrancou o ar de nossos pulmões. Gente, isso aqui se moveu. O fundo da fissura, filmado há 3 dias, tinha formato circular e profundo. Agora estava mais raso, como se o solo tivesse colapsado, ou subido novamente. É como se algo lá dentro respirasse, murmurei, imediatamente me arrependendo de ter dito. Instalamos nossa base temporária a 30 metros da fenda. No primeiro dia, nossa rotina foi normal. Coletas de amostras, medições de radiação e análises de solo. Mas ao entardecer lunar, quando a sombra da própria Lua começa a engolir o horizonte,
Uma sensação incômoda tomou conta de nós. Eu estava sozinho do lado de fora da base quando vi, por um instante minúsculo, quase imperceptível, o solo ao redor ondulou. Uma ondulação lenta, como o movimento de um pulmão expandindo-se. Corri para dentro da base imediatamente. A lua não está parada, eu disse ofegante. Ela se mexe. Warren tentou manter a calma, mas a tensão era evidente. Gravidade, visões periféricas, alucinações. Respire. Mas eu sabia o que tinha visto. Não era ilusão. A lua tinha pulso. Alma. Naquela noite, tudo piorou. Ava acordou gritando às 03h14. O alarme interno disparou logo em seguida. Corremos até o dormitório. Ava estava sentada, encarando a parede, imóvel, paralisada por um terror absoluto. Tem olhos lá fora, ela sussurrou. Olhos debaixo da poeira. Warren verificou as câmeras externas, e naquele momento, todo o sangue de nossos corpos pareceu evaporar. As lentes mostravam a escuridão do terreno lunar, pontos brilhantes a piscando na superfície. O problema é que eles não estavam refletindo luz. Eles estavam emitindo luz, organizada, simétrica. Como olhos, centenas deles, abrindo-se lentamente, encarando a base. Nakamura tentou minimizar. Cristais refletindo radiação. Mas sua voz quebrou antes que terminasse a frase. Eu aumentei o zoom de uma das câmeras, e então vi claramente. Os olhos estavam se movendo, de dentro para fora, como se algo enterrado sob a superfície estivesse se aproximando. Ava começou a chorar. Warren desligou as telas. Mas era tarde demais. Todos tínhamos visto. Papa. No dia seguinte, tentamos prosseguir com a missão. Mas o solo ao redor da fissura havia mudado novamente. Antes irregular, agora estava marcado por padrões. Círculos sobrepostos, linhas curvas, como se alguém tivesse desenhado símbolos gigantescos na poeira lunar durante a noite. Isso não é geologia, disse Nakamura com a voz seca. Isso é uma linguagem antiga, ou talvez alienígena. Cada símbolo parecia pulsar sutilmente, reagindo à nossa proximidade como marcas vivas. Minha respiração ficou pesada. Não era apenas medo. Era uma sensação instintiva, primitiva. A certeza de que não deveríamos estar ali. Foi então que ouvimos. De dentro da fenda, ecoou um som grave. Uma vibração que atravessou nossos trajes espaciais e alcançou o interior de nossos ossos. Não era som de máquina. Não era som de vento. Era uma vocalização. Profunda, lenta, primitiva. E ela parecia chamar por algo. Ou alguém. Warren ordenou retirada imediata. Mas antes que pudéssemos dar um único passo de volta à base, o chão ao nosso redor estremeceu. A superfície lunar rachou num círculo perfeito. E algo emergiu. Algo que não deveria existir. Formas longas, finas como raízes negras, atravessaram o solo, subindo em direção à superfície. Mas não eram raízes. Eram dedos. Enormes, esfumaçados, sem ossos aparentes, mas vivos, muito vivos, contorcendo-se como se estivessem despertando após um sono antigo demais para ser medido. A fenda se expandiu. O terreno tremeu novamente. E então, no meio do silêncio absoluto do vácuo, ouvimos pelo rádio uma voz que congelou nossas almas. Vocês não deveriam ter vindo. Era a voz do astronauta do vídeo antigo, mas ele estava morto há 17 anos. Ava caiu de joelhos. Nakamura deu 2 passos para trás, em choque. Warren tentou contactar a base orbital. E eu só consegui olhar. Porque algo enorme, colossamente enorme, começava a subir lentamente da escuridão da fenda. Algo com milhares de olhos. Algo que respirava. Algo que conhecia nossa espécie. Algo que me estava acordando. E pela primeira vez em toda a minha carreira científica, eu entendi exatamente o que estava vendo. A Lua não é um satélite. A Lua é um organismo.
e nós estávamos pisando em sua pele. A gravação de áudio terminou com aquele estalo seco, como se algo tivesse tocado no microfone do traje antes de arrancá-lo de vez. Jonas deixou o arquivo rodando em looping por longos minutos, incapaz de aceitar o que ouvira. A cada reprodução, porém, ele percebia novos detalhes. Uma respiração baixa misturada ao som do oxigênio, um arranhar metálico e algo que parecia um timbre humano mais distorcido, tentando imitar palavras. Vole-te... Ele desligou tudo, virou-se para a pequena janela da cabine e sentiu um calafrio subir pela espinha. A lua estava lá, pálida, silenciosa, posicionada exatamente onde não deveria estar naquela fase do mês. Era impossível, mas brilhava com uma nitidez incomum, como se estivesse um pouco mais próxima da Terra do que horas atrás. Jonas piscou, aproximou-se do vidro, e por um instante teve certeza de ver algo movendo-se na borda de uma das crateras iluminadas. Uma sombra. Lenta. Como se estivesse observando-o de volta. Havia algo errado. Profundamente errado. E ele já não conseguia fazer o mínimo esforço para se convencer do contrário. Na manhã seguinte, o laboratório estava cheio de técnicos apavorados. As câmeras de rastreamento lunar haviam registrado interferências repetidas durante a madrugada. Linhas tortuosas cruzando a imagem, distorções de sinal e, principalmente, uma silhueta escura que surgia sempre em áreas de clarão lunar. A silhueta parecia crescer. Jonas percorreu os corredores ouvindo partes soltas de conversas. Não é sombra de rocha. O movimento é inteligente. Sempre aponta para a Terra. Não existe nada lá, não deveria existir nada lá. Assim que entrou na sala de controle, foi recebido com olhares tensos. O supervisor, pálido como giz, levantou uma das telas gigantes. A imagem mostrava a superfície lunar captada há poucos minutos. Um trecho vasto e plano, com pequenas ondulações. No centro, uma marca escura, antes pequena e borrada, agora ocupava quase metade do quadro. Parecia um rachado gigantesco na superfície, mas sua forma não era natural. Era curva, fluida, como algo orgânico. E pulsava, claramente. Isso aí não é geologia, murmurou alguém. Isso está se movendo. Jonas sentiu a própria respiração ficar curta. Quando aproximaram digitalmente a imagem, algo ficou evidente. Aquele padrão escuro se expandia numa sequência ritmada, como o movimento lento de uma criatura gigante respirando. E a cada pulsar, o sinal de telemetria sofria interferência, como se algum tipo de campo eletromagnético estivesse sendo emitido dali. Ele lembrou da última frase do astronauta. A Lua não é sólida. Um arrepio violentou o corpo inteiro. À tarde, Jonas recebeu um chamado urgente para a área acústica do laboratório. A equipe de análise sonora havia isolado uma faixa que apareceu acoplada ao feixe de dados enviado pela sonda, um som que não deveria existir no espaço, onde não há ar para transmiti-lo. Ainda assim, havia uma vibração gravada ali. Uma série de padrões repetidos, dispostos quase como sílabas. Não pode ser, disse Jonas, ao ouvir o áudio desacelerado. Era quase humano, mas fragmentado, como se milhares de vozes fossem comprimidas em uma única emissão, tentando formar sentido. Quando o espectrograma foi ampliado, o técnico apontou para linhas que se repetiam. Eram formas de onda não aleatórias. Eram padrões semelhantes à fala. Isso é linguagem, o técnico sussurrou. Não sabemos qual, mas é linguagem. Jonas afastou-se, o coração descompassado. A lua estava... falando? Não. Algo dentro dela estava tentando se comunicar, ou chamar. Naquela noite, Jonas não conseguiu ir para casa. Permaneceu no observatório até depois da meia-noite, olhando a lua com uma mistura de fascínio e horror. Ela parecia cada vez mais brilhante, como se emitisse luz própria, não apenas refletida. Foi então que o monitor acendeu com um alerta automático. Movimentação detectada.
As câmeras voltadas para a superfície lunar mostraram algo começando a emergir da região escurecida. Não era sombra, nem rocha. Era algo que parecia uma estrutura elevando-se lentamente, como se estivesse despertando de um sono profundo. Era imensa. Numa das telas, a sonda enviou o último pacote de dados. Temperatura aumentando, radiação subindo, campo eletromagnético oscilando de forma brutal. Depois, a imagem congelou. E o sinal morreu. Silêncio absoluto. Jonas apertou a ponte do nariz, lutando contra a náusea. Tudo o que havia aprendido durante anos sobre o satélite natural da Terra parecia estar se desfazendo diante de seus olhos. Jonas, chamou o supervisor, pálido. Temos outro problema. Ele apontou para a janela panorâmica. A lua agora estava vermelha. Não alaranjada como em eclipses. Não difusa. Não velada pela atmosfera. Vermelha, intensa, viva. E naquele vermelho havia movimento, sutil, mas real, como se algo na superfície estivesse mudando de posição, em escala global. Ela está respirando, Jonas murmurou sem perceber. Ninguém riu, ninguém contestou, porque todos viram, todos sentiram. A situação piorou rápido. Tessituras sonoras não identificadas começaram a interferir nas transmissões de rádio de vários países. Conforme a lua mudava de tonalidade, regiões inteiras começaram a emitir sinais, não só luminosos, mas padrões rítmicos que lembravam batidas. E as batidas estavam ficando mais fortes. A cada ciclo, vibrações sutis percorriam o solo terrestre, como se algo gigantesco estivesse ecoando no espaço e repercutindo no planeta. Jonas já não conseguia esconder o pânico que tentava sufocar desde o começo. Aquela coisa não só estava viva, ela estava acordando. E pior, estava consciente. Pouco antes do amanhecer, o laboratório recebeu um arquivo anônimo, enviado por alguém que alegava ter captado transmissões diretas da Lua. Não havia remetente, nem explicação. Apenas o arquivo de áudio, que parecia uma versão clara daquela fala que as máquinas haviam detectado. Jonas colocou os fones, ajustou o volume e ouviu. A linguagem agora era mais nítida, a vibração mais profunda, as vozes mais humanas. Até que, no meio da distorção, surgiu uma frase quase compreensível, formada por aquilo que soava como milhares de bocas falando em uníssono, uma sobre a outra, ecoando em camadas. Uma frase que congelou o sangue de Jonas. Vocês esqueceram quem nos colocou aqui. A frase repetiu, e repetiu, e repetiu, até que outra tomou seu lugar. Agora, vamos lembrar vocês. Jonas deixou os fones caírem no chão. A frase parecia continuar ecoando dentro da cabeça, mesmo com o áudio desligado. Ele correu até a janela e viu. A superfície lunar estava se abrindo, literalmente se abrindo, em fendas colossais que se expandiam em espiral. E dentro delas, algo brilhava. Algo que lembrava olhos. Muitos olhos. Como se uma consciência titânica olhasse diretamente para a Terra pela primeira vez em eras. O céu começava a tremer. A luz mudava. E Jonas soube, naquele instante, que tudo o que a humanidade pensava sobre a Lua estava errado. Ela não era um satélite, nunca fora. Era uma prisão. E algo estava escapando.